E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para falar desse jogo, né? Fazer o pré-jogo aqui de Náutico e São Paulo. Jogo válido pela volta, né? Da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, principalmente no quesito financeiro, né? Tanto para o São Paulo quanto para o Náutico. A Copa do Brasil é um dos torneios que mais premia e conforme você avança de fase, né? É o famoso faz o Pix CBF, porque conforme você avança de fase, você garante uma premiação. A premiação de avançar da terceira fase já é mais de 3 milhões, então é bem importante garantir a classificação nessa fase. Jogo hoje é às 9h30, né? Lá nos Aflitos, lá em Recife, estádio do Náutico. A transmissão desse jogo vai ser no Sport TV e no Premiere. Então fiquem atentos aí a esses canais. E também vamos estar aqui em live, né? Fazendo live react do jogo, trocando uma ideia aí com todo mundo que tiver, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok. Então colhem aí pra gente trocar uma ideia durante o jogo, demorou? Mas vamos falar desse jogo. O São Paulo, vamos falar um pouquinho do São Paulo e já a gente fala do Náutico. O São Paulo, ele tem alguns desfalques importantes para esse jogo, né? Já o Lucas e o Caleri já estavam fora, né? Já foi comunicado. O Caleri, obviamente, fica fora até o final do ano. O Lucas fica fora, pelo menos, né? Durante essa pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes. Ele vai ficar fora até durante essa pausa. Então vamos ver quando que o Lucas volta. Porém, ainda assim, a gente teve mais desfalques para essa partida. O Ferreirinha, provavelmente também, pelo que foi divulgado, já não jogou o último jogo contra o Grêmio. Ele vai ficar fora também até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Luca também acabou sentindo, né, um entorse no tornozelo. Vai ficar fora alguns jogos aí, não sabe exatamente quantos, mas ele vai ficar fora alguns jogos também. O Marcos Antônio, que sentiu, também tá fora, também não vai jogar esse jogo. Então o São Paulo ganhou alguns desfalques bem importantes, principalmente se a gente pensar ali na ala esquerda, né? O Ferreirinha é quem faz essa função, e no banco, logo, quem faz uma função parecida com a do Ferreirinha é o Luca, e a gente não tem nenhum dos dois para jogar essa partida. Então, primeiro de tudo, a gente tem alguns desfalques importantes que já vai gerar algumas incógnitas em como a gente vai escalar a equipe, tá? Vamos falar do Náutico, porque falar do Náutico também é importante para saber como é que o Zubeldia pode pensar e escalar a equipe para esse jogo. O Náutico ele vinha de uma fase horrorosa aí, né? Tava algumas partidas sem ganhar, tava mal na Série C, vinha ali só com 2 pontos na Série C. Porém, nos últimos 2 fins de semana, né? Os últimos 2 jogos do Náutico, dia 10 e dia 17, o Náutico conseguiu 2 vitórias, uma em casa e nesse sábado agora, né? Ganhou de 4-0 do Ipiranga fora de casa. Então o Náutico vem numa fase crescente, né? Vem numa fase melhor agora. O Náutico que a gente vai jogar hoje é melhor do que o Náutico que a gente jogou o jogo de ida. Então é algo até que preocupa. Vem com moral, né? Por meter 4-0 ali no jogo em casa. E o Náutico ele tem um estilo de jogo, mal comparando, né? Muito parecido com a do Alianza Lima e do Libertad do Paraguai. Até mais com o do Alianza Lima. De ser um time que vai jogar bem bolas aéreas, tem uma bola parada mais forte e vai tentar marcar pressão. Então, muito provavelmente é esse Náutico que a gente vai encontrar. E por que isso é relevante pro São Paulo, né? Se a gente pensar os jogos que o São Paulo tá jogando fora de casa, normalmente o Zubeldia tá vindo ali, né, com uma dupla de laterais pela direita. Então sempre vem com Ferrarese e Cédric. São Paulo acaba dobrando esses laterais pela direita para trazer uma consistência defensiva maior. Porém, a gente precisa falar que o São Paulo vai jogar contra um time que fez 2 bons jogos, mas está no meio da tabela da Série C. E se o São Paulo tem a obrigação de ganhar de times da parte de baixo de tabela da Série A, imagine um time de meio de tabela de Série C. Então o São Paulo, apesar do Zubeldia vir optando muito por essa dobradinha, eu não sei se é a melhor ideia por conta dessa diferença técnica que tem realmente entre o time de São Paulo e o time do Náutico. Com todo respeito ao time do Náutico, que é uma grande equipe, é muito tradicional, tem uma torcida fanática que provavelmente vai lotar os aflitos, mas é um time ainda que tecnicamente é pior do que o do São Paulo, então o São Paulo precisa se impor, até porque o São Paulo ganhou de 2-1 no jogo de ida, poderia ter ganhado de 3, de repente até de 4, 5-1, porém perdeu muitas oportunidades, então agora se torna um jogo perigoso, onde você vai jogar fora de casa contra um adversário que não tem nada a perder, e esse adversário vai querer fazer os gols, vai querer garantir a premiação, provavelmente o bicho dos caras vai ser bem alto, então é um jogo para o São Paulo tomar cuidados. Dito isso, né, eu acho que o Zubeldia deve vir com o Cédric e Ferrarese, fazendo essa dobradinha na lateral direita, porém eu não sei se ele vai vir com o Lucas Ferreira lá na outra ala, porque a gente não tem ninguém para jogar na outra ala, basicamente, ou se ele vem com o Luciano para jogar mais próximo do André Silva e desloca o Oscar para cair um pouquinho mais ali pelo lado esquerdo.
Eu acho essa segunda opção mais viável. Eu acho que o Zubeldia vai acabar optando por ela, de jogar com Oscar, Luciano e André Silva. Vamos ver se é realmente isso que vai acontecer, mas chutaria fortemente que é esse trio aí de ataque que vai entrar, com o Cedric ali fazendo a dobradinha com o Ferrarese. Lembrando que pela bola aérea dos caras ser uma das principais jogadas, o Ferrarese se torna muito importante. Então até se fosse começar, né, com só um lateral, eu acho que eu começaria com o Ferrarese para ele dar essa consistência na bola aérea um pouco maior. Mas vamos ver como é que vem aí o São Paulo do Zubeldia. Além disso, na volância, né, como o Marcos Antônio não joga, a escolha mais óbvia é o Pablo Maia, até porque o Pablo Maia é titular, né, ele vem de lesão, por isso que não vem jogando como titular, mas também a gente precisa entender a condição física e também a dinâmica de jogo do Pablo Maia. Pablo Maia conseguiu dar uma assistência no jogo contra o Libertad do Paraguai pro Luca, né? Um bom passe ali. Óbvio que o Luca constrói muito mais jogada e faz o gol, mas a assistência é do Pablo Maia. Porém, no último jogo, ele entrega um gol pro Grêmio, coisa que não pode acontecer. Leva um amarelo ainda no primeiro tempo. Ele entra no primeiro tempo e é substituído no intervalo por conta desse amarelo e por não estar fazendo uma boa partida. Então, vamos ver como é que o Pablo Maia tá. Muito mais na parte física, se ele vai aguentar, se não deve entrar o Bobadilha. Então essa é a outra dúvida. Aposto que deve vir o Enzo ainda, tá? Não sei se o Zubeldia vai querer colocar o Wendel, apesar que às vezes o Zubeldia decide colocar o Wendel, principalmente quando o São Paulo não tem esse ponta. Até pensando nesse sentido, né, de não ter um ponta, se não faria mais sentido dobrar as laterais na esquerda. Eu acho que não faz sentido dobrar as laterais em nenhum dos lados, mas o Zubeldia gosta de dobrar essa lateral. Enfim, vamos ver como é que o São Paulo vem escalado. Mas do jogo que a gente analisou e que a gente viu lá no Morumbi, e também de outros jogos do Náutico, é um time que gosta de marcar um pouquinho mais em cima, principalmente quando joga no seu estádio, principalmente quando joga precisando de resultado e querendo garantir. Então o Náutico ele gosta de sair marcando um pouco mais lá na frente. Só que é um time que não tem esse entrosamento muito bom. Ele não compacta as linhas quando ele faz isso. E aí no jogo de ida no Morumbi foi muito importante os dois volantes jogando ali e saindo com qualidade bem rápido, porque essa qualidade na saída de bola pode fazer o São Paulo criar muitas oportunidades, que foi assim o que aconteceu. Além disso, o Luciano jogando atrás do André Silva, como a gente conseguia quebrar essa primeira linha de pressão deles, os volantes demoravam um pouquinho para subir, o Luciano flutuou muito bem entre esses volantes e os zagueiros. Então eu acho que o Luciano vai ser peça importante nisso também, e a saída de bola com os nossos volantes vai precisar ser muito importante. Então eu acho que de pontos que o São Paulo tem que explorar muito forte é essa saída de bola com qualidade com os nossos volantes, com o Luciano flutuando ali entre os volantes e os zagueiros, e o André Silva bem espetado, segurando ali os dois zagueiros para o Luciano ter mais liberdade. Se fosse pensar numa escalação até mais ousada, o Zubeldia poderia até deixar o Oscar nessa vaga do Marcos Antônio, porque o Oscar tem muito bem essa saída de bola, e ele poderia ajudar muito nessa construção, tá, de jogada. E aí coloca o Luciano de meia, abre o Cedric numa ponta e o Lucas Ferreira na outra, por exemplo. Porém, eu acho que o Zubeldia não vai fazer isso, é ousado demais, até para um jogo fora de casa. Eu acho que ele não vai fazer isso, apesar de eu achar que seria uma boa estratégia. Porque o Oscar vem saindo jogando e tá fazendo essa função de segundo volante até de forma muito competente, né? Contra o Grêmio, por exemplo, ele fez uma boa partida, na minha concepção, jogar de segundo volante. É claro que pelo salário que ele recebe, etc., a galera espera muito mais dele, mas é um jogador importante que sabe sair jogando, que clareia muito as jogadas. E palpite aqui, se fosse para apostar em alguma coisa hoje, eu apostaria numa assistência do Oscar, porque eu acho que ele vai receber essa bola entre linhas ali, ele vai conseguir achar um passe em profundidade, porque o Náutico acaba saindo, jogando, marcando muito pressão, e essa pressão deles não é tão efetiva. Normalmente não é, espero que hoje não seja novamente, tá? Mas eu apostaria em numa assistência do Oscar, dele achando alguém em profundidade, ou alguns dos pontas, ou até mesmo o André Silva um pouquinho mais espetado lá na frente. Vamos ver se essa assistência hoje do Oscar acaba saindo. No mais, eu acho que de pontos de preocupação é a bola aérea. Os caras têm alguns nomes conhecidos aí, né? Um até conhecido de São Paulo, o Kelvin, que jogou lá atrás, né? Se não me engano, em 2016. Kelvin jogou a Libertadores pelo São Paulo, agora ele tá no Náutico. O próprio atacante deles que vai entrar hoje é o Bruno Mezenga, que jogou o Campeonato Paulista, acho que foi contratado pelo Santos também, jogou um tempinho no Santos, apesar de não ter tido muito sucesso lá. O goleiro dos caras é o Muriel, que foi goleiro do Inter e é irmão do Alisson, né? Então, tem alguns nomes bem famosos no time.
é um time que pode ser perigoso em casa, então o São Paulo tem que se portar como um time de Série A que tá enfrentando um time de Série C e precisa ganhar. São Paulo precisa ir com a mentalidade de ganhar e não sentar em cima do resultado. Então a gente precisa ter cabeça e ser muito inteligente na forma de jogar. Se o São Paulo decidir sentar em cima do resultado e ficar ali cozinhando o jogo, sem buscar um gol, pode ser que no final do jogo o São Paulo se complique. Aconteceu isso lá contra o Sport na Copa do Brasil, que a gente foi campeão, né? Que a gente até faz um gol logo no começo, relaxa, senta em cima do resultado. Os caras acham gols relâmpagos ali de escanteio, com o próprio Sabino, né? Que hoje tá no banco do São Paulo. Mas o Sabino faz gols ali contra o São Paulo. E a gente quase eliminado da Copa do Brasil que a gente ganhou pro Sport em fases lá atrás, sendo que o Sport estava na Série B na época. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de atitude. O São Paulo precisa ter muita cabeça e jogar com uma mentalidade de que, de fato, a gente precisa garantir resultado, precisa fazer gol, precisa ganhar o jogo. Idealmente, pra mim, o São Paulo deveria ali jogar um bom primeiro tempo pra sair ganhando de 1-0, de repente já no primeiro tempo, e aí você poder jogar com um pouco mais de cautela, rodando um pouco mais a bola, sem muito desespero. Mas, de novo, essa transição do São Paulo vai ser muito importante. Os caras, assim que perdem a bola, eles querem marcar pressão, essa pressão muitas vezes é bagunçada, e o São Paulo pode sair jogando bem rápido em transição, principalmente com bons passes ali de Oscar e Alisson, para achar o Luciano, achar de repente o Cedric, achar alguém numa condição um pouco melhor de jogo para poder fazer esse gol. E é isso. Lembrando que, de novo, a partir das 9 horas estamos em live aqui no YouTube e lá no TikTok. Vamos assistir esse jogo em tempo real. Vamos trazer as reações aqui. Vamos estar trocando uma ideia com o chat. Então, quem quiser colar aí e dar essa moral, tamo junto demais. Se você gostou do conteúdo, gosta de me ouvir aqui, não esquece de se inscrever aí no canal, estamos quase batendo 400, me ajuda a bater os 400 ainda esse mês, dá pra chegar aí nesses 400, 10 diazinhos de mês, me ajuda aí a bater os 400, estamos quase chegando lá, recomenda pra algum amigo, manda o link ali do canal pra algum amigo São Paulino, deixa o curtir pra atingir mais pessoas e tamo junto. Obrigado demais, é isso e vamos São Paulo!